Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Hoje recebemos Ronan Oliveira, um dos criadores do 10X Fitness, um dos programas de maior sucesso na Mindvalley. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. A gente sempre começa realmente do começo, né? E principalmente para os nossos ouvintes conhecer um pouco de você. Então, se você, Ronan, pudesse contar um pouco da sua história para a gente, quem é Ronan e como você chegou até a criação do 10X, né, o training, seria bacana. Só para a gente aquecer. Top. Aquecer. Beleza. Exatamente. Quando você me pergunta isso, que tão longa ou que tão curta é essa resposta que você tem em mente? Porque eu posso contar a história em 2 minutos, posso contar a história em 15 horas. Né? Meio termo. Então. Beleza, 7 horas e meia. Então. Tá, a história se desenrolou de uma forma bem inesperada. Eu sou engenheiro por formação, né? Eu trabalho hoje com saúde e fitness. E eu acho que, quando eu olho para trás, a história que eu vivi é a história de alguém que se dava muito melhor nos hobbies do que no trabalho. Eu sempre tive as coisas que eu gosto de fazer e as coisas que eu tinha que fazer. E eu acho que isso acontece com todo mundo. E eu acho que várias pessoas têm as coisas que elas têm que fazer e elas são boas naquelas coisas que elas fazem, né? Aí que é o que elas têm que fazer. E aí o cara toca guitarra, né, no tempo livre, e é uma coisa que ele faz. Ele é um iniciante e tá curtindo aquele tempo. Pra mim era o oposto. As coisas que eu tinha que fazer, eu não era muito bom. Mas as coisas que eu gostava de fazer, eu passava muito tempo e eu tinha sempre esse nível de excelência, né, nos hobbies que eu tinha. E eventualmente eu falei, vou fazer essa transformação, fazer o hobby das coisas que eu faço. Como que essa motivação veio? Foi que quando eu estava na escola, na universidade de engenharia, eu estudei engenharia mecânica. Foi um curso que eu escolhi, não exatamente porque era a coisa que eu mais gostava no mundo, assim. Eu acho que tinha bastante influência do meu pai. Meu pai sempre teve a esperança de que eu fosse me tornar um engenheiro. Era uma universidade de qualidade pública na minha cidade. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. E eu sempre fui bom com matemática, com lógica e exatas, assim. E aí fui para aquele curso e fazia as coisas da minha forma, assim, mas ao mesmo tempo, desde um pouco mais adolescente, eu sempre pratiquei artes marciais quando era mais adolescente, e aí mais pra frente, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a ir pra academia e começava a levantar peso, porque eu sempre fui um cara muito magrinho, muito pequenininho, sempre fui o menor da sala, assim, e teve uma hora que eu queria mudar isso, e aí eu falei, ir pra academia vai ser um negócio, e aí eu comecei a adorar esse tipo de sensação. Sabe, treino e aquela intensidade, levantar uma coisa pesada, e aí eu comecei a estudar o corpo. Beleza, como é que eu faço? Porque o meu corpo não respondia da mesma forma que o corpo dos meus amigos respondia. Todo mundo fazia o mesmo treino, todo mundo comia a mesma coisa, aí quase todo mundo ia pra frente e eu lá, nada, né? 3 meses, 6 meses depois, nada mudava. Eu falei, poxa, deve existir alguma forma. Eu preciso entender se o que todo mundo faz não funciona pra mim, eu preciso entender um pouco mais. Aí eu comecei a ler, que é o que geralmente as pessoas não fazem, né? Quando elas trabalham no esporte, porque é um hobby, ou elas levantam peso, seja lá o que for, você pega dicas, assiste uns vídeos, mas você nunca vai na ciência e realmente, beleza, como que meu corpo funciona. E quando eu comecei a fazer isso, não apenas eu comecei a ter bastante desempenho e os resultados que começaram a melhorar bastante, mas eu desenvolvi aquela paixão de entender como o corpo humano funciona, sabe? E essas coisas foram crescendo em paralelo com a faculdade. Aí, e mais pra frente, né, depois eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar fora do país e tudo mais. Teve um momento que eu estava trabalhando na Malásia em uma empresa pequena, uma startup que eu tinha começado com um amigo. A gente fazia coaching de inovação com empresas, fazia design thinking, algumas coisas diferentes assim.
E eu tinha aquele trabalho que era a minha principal parte do dia, que ainda que era um trabalho legal, eu meio que eu tava naquela me batendo, sabe? Eu era diretor da empresa, tava tentando fazer tudo que possível, a empresa não tava crescendo, as coisas que eu queria fazer não tava dando certo, e eu tava ir pro trabalho, acordar e pensar em ir pro trabalho era uma novela, assim, era uma coisa que já me drenava energia. Quando eu terminava o trabalho, aí eu ia treinar. E naquela época eu estava treinando para competições, eu corria corridas de obstáculo. Não é aquela corrida de atletismo que você tá, né, na pista e você tem que pular aquelas paradinhas. É tipo assim, imagina uma meia maratona no meio da floresta. Você tem aquelas Spartan Races, né, fora do... É uma corrida no meio da floresta e você tem no meio da corrida tem vários obstáculos. Você tem que escalar uma corda, você tem que levantar uma pedra para cima da cabeça e carregar a morro acima. Tem que, sabe, fazer umas paradas, carregar peso numa poça no lago de lama. E aí vai, por 21 quilômetros. E eu comecei a competir nessas coisas, eu comecei a ganhar algumas dessas competições. Uma delas tinha 11 mil pessoas, era a maior corrida de obstáculos da Ásia. A primeira vez que eu corri, eu ganhei. Então eu vi que aquele treino que eu fazia estava dando certo. Aí tem vários amigos que começaram a me pedir dica. Pô, cara, como é que pode me treinar? Nutrição, pá, isso, aquilo. E aí aqueles amigos começaram a ter resultados e vieram os amigos deles. E aí eles falaram, cara, eu posso te pagar, sabe? Se você me ajudar a treinar, eu te pago. E eu comecei a ter clientes. E aí daqui a pouco tinha uma fila de espera de clientes. Então teve aquele contraste, sabe? O trabalho que eu fazia durante o dia, que não estava dando certo, mas era o que eu tinha que fazer, que me tirava energia. Quando aquele trabalho terminava, aí eu comecei um outro trabalho, que era treinar as pessoas, e aquela, sempre me dava uma energia enorme. E o retorno que eu comecei a receber das pessoas, não apenas o retorno financeiro, mas o retorno que eu recebia quando alguém, por exemplo, passa por uma transformação física e perde, 30 quilos. Ou quando alguém que nunca se exercitou faz uma corrida de 21 quilômetros no meio da floresta com obstáculo e tudo mais. Quando eles terminam essa jornada, tem uma sensação de transformação muito forte, uma sensação de empoderamento. E aí você começa a pensar, cara, eu transformei o meu corpo, fiz uma coisa que eu não pensei que eu conseguia fazer. O que mais na minha vida eu posso transformar? E aí essas pessoas vinham pra mim e falavam, Ronan, cara, isso mudou a minha vida, cara. Perdi 30 quilos, eu tô me sentindo melhor, agora eu vou melhorar as minhas finanças, vou melhorar os meus relacionamentos, vou melhorar, sabe? Tinha essa sensação de mais coisas acontecendo na minha vida. E aí essa sensação, pra mim, sempre foi um vício. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí chegou um ponto que eu falei, vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou transformar a minha diversão em tudo que eu faço. E aí foi o que aconteceu. E aí é onde eu tô hoje. Apesar de eu estar trabalhando todo o tempo sem parar, eu não tenho a sensação de que eu tô trabalhando, sabe? Parece que é sempre... O meu hobby é 24 horas por dia. Assim. Legal, Ronan. E fala um pouquinho, então, pra gente especificamente sobre esse curso novo, né? Esse método do 10X. Como que foi o processo de criação e como vocês conseguiram chegar nesse modelo tão efetivo, né, pelo que eu pude ver até o momento? Sim. Eventualmente, depois que eu comecei a trabalhar que eu deixei aquele trabalho que eu tinha, comecei a trabalhar com saúde, fitness, né, de forma integral, eu entrei para uma empresa que chama Mind Valley. Na verdade, eu já trabalhava com a Mind Valley antes, eu tinha saído da Mind Valley, então eu voltei a trabalhar com a Mind Valley, sendo o diretor do setor de saúde e fitness. A Mind Valley é tipo uma universidade online, só que para crescimento pessoal. Né? Se você imagina uma universidade que tem várias faculdade de engenharia, administração e direito e tal, a Mind Valley é mais ou menos a mesma coisa, só que ela é online, e as faculdades não são de engenharia ou administração, é uma faculdade de saúde e fitness. Outra faculdade é sobre, finanças pessoais, inteligência emocional, espiritualidade, todo esse tipo de coisa. E aí eu era mais ou menos, nessa analogia, o reitor da universidade, da faculdade de saúde e fitness. E uma das funções que eu tinha é de desenhar o currículo de saúde e fitness. Se você entra, vamos dizer assim, para uma universidade para aprender mais sobre como o teu corpo funciona e transformar o potencial do teu corpo, por onde você começa?
O que você aprende primeiro? O que você aprende depois? E tudo mais. E um dos desafios é que eu vi que a grande maioria das pessoas, quando elas engajam em algum tipo de exercício, volta e meia não é o tipo de exercício que elas que dá o resultado que elas querem. Né? Você fala, chega o começo do ano, alguém fala assim, esse ano eu vou começar a me exercitar. E aí o cara pega paga a mensalidade de uma academia e aí vai para a máquina do elíptico, né? Vai para esteira, vai correr, vai fazer um monte de atividade cardiovascular. E ainda que é uma coisa que é legal, ela não traz esse tipo de atividade, não traz o resultado que as pessoas querem. Que eu quero o meu corpo de uma forma transformada, eu quero mudar a forma como ele parece, eu quero mudar como ele se sente, eu quero aumentar estender a minha saúde por mais anos da minha vida. O tipo de exercício que mais se correlaciona com esse tipo de resultado é o treinamento de força, que tem a ver com levantar peso, né? E para a maioria das pessoas, ou é uma coisa que elas falam que elas não gostam, sem nunca ter tentado, né? Ou falam que elas não têm tempo, ou é uma coisa muito intimidante. Não quero ir para academia onde tem um monte de gente que é forte, eu vou começar, eu não sei o que fazer e tudo mais. E eu falei, beleza, esse é um ponto do quebra-cabeça que a gente precisa resolver. Como trazer treinamento de força para a maioria das pessoas, de uma forma que seja acessível. Aí o outro ponto é o seguinte, é aquele que a maioria das pessoas não tem muita disponibilidade de tempo para dedicar 1 hora, 1h30 por dia, 5 a 6 vezes por semana. Quando eu comecei a treinar na academia, era mais ou menos isso, 6 vezes por semana, 1h30 por dia. E isso é apenas para quem tem essa questão de fitness como a principal prioridade, uma das principais prioridades, que eles conseguem, né, priorizar essa quantidade de tempo. Mas a maioria das pessoas não é assim. A minha prioridade é a família, o trabalho, ou isso, ou aquilo. Eu gostaria, né, de ter um level de fitness, mas não com esse preço. Então aí a gente começou uma busca a responder essa pergunta. Qual que é a metodologia de treinamento de força que você pode fazer na menor quantidade de tempo para maximizar os resultados que você tem, sabe? Se você olha para todas a pesquisa científica do desenvolvimento de força e no desenvolvimento de massa muscular, e você identifica quais são as variáveis ou as avenidas que desenvolvem força e massa muscular, e aí você otimiza todas essas variáveis para um resultado que é eficiência. Menor quantidade de tempo, menor quantidade de esforço para maior quantidade de resultado. Como que esse treino se parece? E aí a gente começou a pesquisar com esse foco, sabe? Foi para os estudos publicados nas plataformas científicas, foi eu ler os livros e conversar com pessoas que já estavam treinando diferentes atletas com diferentes metodologias, sabe? Por muitos anos. Essa é a vantagem de a gente estar na Mind Valley, a gente tem um contato, acesso aos melhores professores do mundo, assim. E então a gente foi juntando essas peças do quebra-cabeça e formamos um protocolo, que é o que a gente chama de TenX. É um protocolo que leva 2 treinos por semana, pelo menos, você pode modificar ele, mas o básico desse treino é duas vezes por semana, 15 minutos cada uma dessas 2 vezes. Então você vai treinar 15 minutos na segunda, por exemplo, 15 minutos na quinta-feira, e ele te dá talvez todos, se não até pelo menos 80% dos resultados que um treino tradicional de 1 hora por dia, 5 a 6 vezes por semana vai te dar. E esse é o resultado que a gente acabou de... É um programa que a gente desenvolveu por 4 anos, que a gente começou a iterar cada vez que a gente fazia uma experiência nova. E essa é a versão 5.0 agora, que a gente acabou de transformar num programa online e lançar agora no começo de 2021. E, Ronan, quais têm sido os resultados, os feedbacks de quem está participando, quem fez o curso? Você já tem essas estatísticas, esses números? A gente tem, porque a gente fez vários experimentos durante esses 4 anos de desenvolvimento. E, em média,
o desenvolvimento de força em 4 semanas desse treino, então são 8 sessões de treino, são 2 treinos por semana, em 4 semanas são 8 sessões de treino. O desenvolvimento de força mede de 25% para mulheres e 27% para homens. Então, imagina, você tem uma quantidade específica de força para um movimento específico, ou seja, com a parte com os braços ou com as pernas, dependendo do exercício que você tem. Essa força vai aumentar em 1/4, 25%, pelo menos, no próximo mês. Então, é uma quantidade significativa, expressiva de força que você aumenta com 15 minutos, 30 minutos por semana, por 4 semanas, são 2 horas de treino. Né? Para aumentar 25% de força é um retorno bem legal. Então, esse é um dos resultados principais que a gente pega. E em questão de feedback da avaliação das pessoas, as principais coisas que a gente recebe poxa, eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer algum tipo de treinamento de força, porque para mim era uma coisa que ou eu não tinha tempo, ou que para mim era muito intimidante, eu não sabia como fazer. Agora eu tô fazendo e eu consigo encaixar isso no meu estilo de vida. O outro tipo de feedback que a gente pega é a quantidade de energia que as pessoas começam a sentir depois que o corpo delas começa a ficar mais forte. Porque à medida que você desenvolve mais massa muscular, tem uma série de outras adaptações metabólicas que acontecem no teu corpo. E uma delas é a diminuição da quantidade de inflamação que você carrega no corpo. E a melhoria das capacidades do teu corpo de digerir e distribuir carboidratos, por exemplo. E isso se reflete, quando essas questões dentro do teu corpo melhoram, isso se reflete num corpo que é mais energeticamente eficiente, vamos dizer assim. Você sente aquela vitalidade, sabe? Você acorda de manhã e você tá, tô pronto, sabe? Você tem mais ânimo, você tem mais potencial para fazer outras coisas. Então, o teu corpo melhora, e por o teu corpo melhorar, outras áreas da tua vida começam a melhorar, porque você tem um corpo que consegue te entregar energia de uma maneira mais eficiente, para você usar isso, seja no teu trabalho, seja no lazer, seja num tempo com a família. É um corpo que te apoia, que te suporta mais nas coisas que você quer fazer. Legal, Ronan. E como é que foi para vocês? Porque assim, esse programa tem um apelo muito atraente, né? Justamente pelo que você falou, que são poucos dias na semana, teoricamente, né? O básico são poucos dias na semana, o tempo que você precisa despender ali não é nada exagerado, inclusive é muito pouco, né? 15 minutos, se a gente for pensar. Sim. Vou nem entrar no detalhe que devem ser 15 minutos de extrema exaustão, mas como é que foi cuidado para isso não... O que vocês tiveram, e eu imagino que isso deva muito a essa questão que você comentou dos anos que vocês passaram estudando, né? Para isso não parecer um hoax, né? Algo inacreditável, digamos assim, né? Sim. Eu vou te dizer, ainda parece. Né? Quando a gente coloca um vídeo ou, sabe, faz alguma campanha online para que as pessoas fiquem sabendo, uma grande quantidade dos comentários, isso daí é um scam, isso daí não sei o quê, isso daí não existe e tudo mais. Mas quando você começa a analisar os pontos, a lógica por trás do treino, que eu te conto um pouco mais agora, você começa a ver que as coisas começam a fazer sentido. Primeiro de tudo, antes de a gente falar dos mecanismos científicos de desenvolvimento muscular e de força, se você fizer um experimento, pega um cara que vai pra academia, ou uma mulher que vai pra academia, filma eles com uma câmera, sabe, durante do tempo que eles chegam na academia até o tempo que eles saem da academia. Beleza, meu treino deu 1 hora e pouquinho, assim, beleza. Agora você coloca essa 1 hora e pouquinho e você mapeia ela num gráfico. Você vai ver que dessa 1 hora e meia, às vezes você faz um exercício, quando você faz exercício de força, você descansa mais ou menos a 2 minutos e meio entre cada série do exercício. O exercício leva, sei lá, umas 10 repetições, cada repetição deve levar mais ou menos uns 2 segundos, então vai ser uns 20 a 30 segundos de esforço, seguido por
2 minutos de descanso, 2 minutos e meio de descanso, talvez. Então você vai ver que mais ou menos 60% a 70% do tempo, se você colocar esse negócio num gráfico, o cara passou descansando. Tem mais ali, talvez uns 10%, 15% do tempo que o cara passa preparando a máquina, né? Coloca o peso, ou carrega a máquina com aqueles pratos de ferro e tudo mais, e tem um tempo que você passa ali fazendo o setup. Revezando. Tem um tempo que você passa revisando. Tem uma galera que fica no celular, né? Tem uma galera que vai lá bater um papo e tal, né? Faz a social na academia. E aí, beleza, vamos dizer assim, de uma forma meio que aproximada, vamos dizer que tem uns 20% daquele tempo, 25% talvez, que você passa fazendo esforço, tá ali fazendo exercício. Daquele tempo que você tá fazendo esforço, você tem pelo menos, mais ou menos, um treino tradicional, metade daquele tempo, e são repetições que ainda não são desafiadoras. Elas estão, tipo assim, criando aquela fadiga muscular para que chegue nas últimas 3, 4 repetições, e aquelas ali são as porradas. Aquelas ali são as desafiadoras. Então, ainda daquele 25%, talvez tenha mais uma metade daquele tempo que são repetições que não estão geralmente, não estão realmente te dando um resultado, elas estão te levando a um ponto em que você vai ser desafiado, e aí aquelas últimas repetições daquele exercício vão te dar os resultados que você está buscando. De alguma forma, o que a gente fez com o 10X é cortar todos esses, tipo, 80%, sei lá quanto de tempo, e ir direto para as coisas desafiadoras sem parar. Então, o teu ponto foi bem certo, de que são 15 minutos, mas assim, são 15 minutos de porrada. São 15 minutos super intensos. Se eu te pedir para fazer 20, 25 minutos, você vai falar, cara, eu não consigo. É 15 minutos que é tudo que eu consigo fazer. E essa é uma coisa muito interessante. Porque agora, passando um pouquinho mais para a parte análise de como o corpo funciona, se você for parar para pensar por que o nosso corpo fica mais forte, por que a gente desenvolve massa muscular, qual que é a razão para isso? E tem uma razão muito lógica, que vem de um ponto de sobrevivência da época que o nosso corpo, que o nosso código genético evoluiu, sabe? Imagina 200 mil anos atrás, quando no estilo de vida que a nossa genética estava acostumada, estava exposta, os seres humanos eram atacados por predadores. Imagina que acontece um evento, de que você está lá e, sei lá, um leão te ataca. Aquele evento de sobrevivência é um evento muito curto. Para você fugir de um leão, não é uma coisa que leva... Você não vai fazer isso por 5 horas, não é uma maratona. É uma coisa de 1 minuto. Mas é um evento muito intenso. Então, talvez seja um predador que você está, sei lá, foi atacado, você tem que empurrar um animal das suas costas, você tem que correr o mais rápido possível, você se escala uma árvore. Várias ações de altíssima intensidade e uma curta duração de tempo. Se o nosso corpo, como um ser humano, não tivesse a capacidade de se adaptar com esse tipo de estímulo e ficar mais forte, mais rápido, mais poderoso com esse tipo de estímulo, nenhum de nós teria sobrevivido, teria existido hoje. A raça humana não teria sobrevivido esses 200 mil anos. Então, o que acontece é que o nosso corpo tem esse mecanismo de se adaptar a um esforço muito curto, mas muito intenso, porque na próxima vez que o leão vier, você vai ser um pouquinho mais forte, você vai ser um pouquinho mais rápido. Isso aumenta a tua margem de sucesso de sobrevivência. É isso que garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Então, o treino que vai desenvolver a tua força e vai desenvolver a tua massa muscular, ele, de certa forma, simula esse evento de sobrevivência, porque ele engatilha os mesmos mecanismos de adaptação. Então você não precisa fazer um treinamento de 1h30 e tudo mais, você pode fazer um treino bem curto, contanto que ele seja intenso o suficiente para
capitalizar nesse potencial que o nosso corpo tem de adaptação para esses eventos de sobrevivência. Então, mais ou menos essa é a ideia por trás do 10X. Legal. Não, uma coisa interessante, na verdade, uma curiosidade que eu tenho. Quando você fala em intensidade, por exemplo, normalmente quando eu estou treinando, as pessoas, tipo, eu quero fazer as coisas rápidas, eu sempre escuto do treinador, não, vai devagar. E existe até aquela questão do super slow training, né? O treinamento, você fala intensidade, realmente uma intensidade porque é uma coisa rápida, ou são menos exercícios com mais peso e mais devagar? Ótima ideia, obrigado por ter feito essa pergunta, porque é um esclarecimento de altíssima importância, vamos dizer assim. Quando eu falo intensidade em treinos de força, eu me refiro ao peso que você levanta, ao quão pesado uma coisa é. Você não quer necessariamente, não vou dizer que tá errado ou que tá certo, mas a ideia não é fazer uma coisa bem rápida e passar para outra, como se você estivesse correndo, sabe? Geralmente, quando você faz um HIIT, que é o High Intensity Interval Training, essa é mais ou menos a ideia, né? Você faz 30 segundos na bicicleta o mais rápido que você consegue, ou 30 segundos num pique, assim, o mais rápido que você conseguir, aí dá 2 minutos 2 minutos de descanso e vai outra vez super rápido. O nosso treino, a intensidade tem a ver com quanto peso você consegue levantar. Então, por exemplo, assim, se você faz um exercício como um agachamento, várias vezes quando se faz ele na academia, ou se você coloca um vídeo no YouTube, segue aquele vídeo do YouTube, você está fazendo ele com um peso um peso mais leve, que ele te dá a oportunidade de fazer esse exercício por, sei lá, 50 repetições, sabe? Você tá lá, o que no final de um treino desse, você vê que o que tá mais cansado não é a tua perna, não é o músculo da perna, mas é o teu batimento cardíaco. Você não consegue respirar mais, sabe? Você tá lá... E aí, ali que você para. A intensidade do exercício do 10X, ela é o oposto. Ela usa um peso que é relativamente tão pesado. Quando eu falo pesado, ele é diferente para cada pessoa, dependendo de quanta força você tem. O importante é que ele seja pesado para você. Ele é pesado o suficiente para que em mais ou menos 1 minuto de exercício você chegue a um ponto de falha muscular. E o ponto de falha muscular é quando você está tentando levantar o peso, mas você não consegue. Porque os músculos da perna chegaram em um momento de uma falha temporária. É uma fadiga que acumulou nas últimas repetições, no último minuto, que chega a um ponto que nem que você tenha alguém com um revólver apontado para sua cabeça, você não consegue voar com o negócio mais. Todos os exercícios que a gente faz no 10X, eles chegam nesse ponto. Chegam nesse ponto de falha muscular. E a intensidade tem a ver não com a velocidade do exercício, mas com o peso. Inclusive, a velocidade que a gente usa para o exercício é uma velocidade bem baixa. É um treino de, como você falou, um super slow. Que as repetições, elas são feitas devagar, de propósito. Porque ele aumenta a segurança e a qualidade de cada repetição. Quando você treina uma coisa que é com uma intensidade, com um peso tão pesado, especialmente quando vai ter pessoas que não são atletas ou altamente experientes, a maioria das pessoas vão ser iniciantes, você tem que garantir a segurança desse exercício, porque o 10X é um exercício que é eficiente e que ele te dá longevidade. A gente não quer treinar por 2 anos, ganhar alguns resultados, aí você se machuca e nunca mais pode treinar. Eu quero poder fazer esse tipo de treinamento para a minha vida inteira, ter um corpo funcional. E nesse caso, você precisa controlar cada uma dessas repetições de uma forma tal que você não consegue dar aquela jogada no corpo. Quando você vai na academia, você vê isso várias vezes. Você vê um cara fazendo, sei lá, rosca direta, né? Um exercício com bíceps. Mas ele coloca um peso que é tão pesado que ele tem que jogar com as costas para trás. É como se o cara estivesse fazendo um movimento de corpo completo, pelo fato de que o peso está mais pesado do que ele realmente pode levantar. Então ele começa a roubar o exercício, sabe? E fazer ele bem rápido, dar um pouco de momento para conseguir levantar o peso.
E isso pode eventualmente chegar num ponto de tensão nas articulações, que é mais do que aquela articulação pode resistir, e aí quando o cara distende o músculo ou machuca uma articulação e talvez tem que ficar meses sem treinar, ou talvez nunca mais pode treinar. Isso pode acontecer com qualquer tipo de exercício. Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, o nosso protocolo usa repetições bem devagar. Porque quando você faz uma repetição bem devagar, não tem uma forma de você roubar. Você só rouba quando você joga o peso rápido pra cima. Mas se você faz isso devagar, é uma técnica que garante que você vai apenas levantar um peso que você consegue levantar. Que você não vai começar a roubar com o corpo. E também garante que você aumenta a qualidade de contração muscular. Porque se você faz um exercício que é para usar o seu bíceps, por exemplo, mas se você usa todo o corpo inteiro para fazer aquele exercício, a última coisa que você sente é o bíceps. Então você está levantando peso para cima e para baixo, mas ele não está sendo transferido com tensão para as fibras musculares do bíceps, que como resultado não vai te causar aquela adaptação que você quer. Então você tem que melhorar a qualidade daquela contração, e aí a técnica de super slow, de fazer essas repetições devagares, é o que vai aumentar a qualidade da contração. Só aproveitando aí o gancho disso, que é o seguinte, é uma coisa muito interessante e é até uma curiosidade que eu tenho, porque você falou em minutos e não em repetições. Então, normalmente os treinos, né, eles são baseados em repetições, e eu acredito que esse novo mecanismo é mais baseado em minutos e quantas repetições você consegue fazer em minutos, é isso? Sim e não. O que a gente faz no TenX, bom, de uma das avenidas que você tem para desenvolver a massa muscular, geralmente existem 3 mecanismos principais. Um deles é chamado de tensão muscular, tensão mecânica, que é quanta tensão você consegue colocar uma massa numa fibra muscular. A segunda desses mecanismos é o estresse metabólico. Sabe quando você está fazendo um exercício, você sente aquela sensação, aquela queimação no músculo? Essa sensação vem do acúmulo de alguns componentes metabólicos que estão ali, que são causados pela contração muscular. Então, você começa a trazer cálcio para dentro da célula da fibra muscular, e aí quando tem uma molécula de magnésio que se junta com aquela de cálcio, leva o cálcio para fora, tem outros agentes metabólicos que saem da célula, que trazem com o fluxo sanguíneo outros agentes de outras partes do corpo que começam a acumular. Tem aquele ácido lático que forma como resultado dessas coisas todas. E o acúmulo desses componentes químicos ao redor das células da fibra muscular, essa é uma das causas que fazem essas fibras musculares mais fortes e maiores. Esse acúmulo leva um tempo para acontecer. Você não sente essa queimação no músculo se você faz 3, 4 repetições que duram 15 segundos. Geralmente, leva cerca de 60 segundos para elas acontecerem. Então, para a gente conseguir optimizar o uso desse mecanismo, o nosso exercício precisa durar mais ou menos essa duração. Ele não pode ser muito curto. Então, a gente usa esse 1 minuto de exercício como um guia para conseguir acumular esses agentes metabólicos na fibra muscular. O único ponto, e aí a resposta que eu disse sim e não, o sim vem de que sim, a gente está buscando fazer esse exercício em 1 minuto, cada um desses exercícios, para que a gente consiga usar esse mecanismo de adaptação muscular. O único ponto que é a parte de não é que a gente não está tentando ver quantas repetições a gente consegue fazer em 1 segundo, não está tentando fazer elas o mais rápido possível. Ah, beleza, hoje eu consegui fazer 10, vamos ver se amanhã eu consigo fazer 12, vamos ver se amanhã eu consigo fazer 20. Todas as repetições, elas são padrão. Todas as repetições de qualquer exercício no treinamento básico do TenX, elas levam 5 segundos. Então, em 1 minuto, você vai acabar fazendo 12 repetições. Não existe nada mágico
em relação ao número 12 de repetições, mas é um ponto de equilíbrio entre uma coisa que é muito pesada, que duraria menos tempo, ou uma coisa que é muito leve, que não chega a te desafiar dentro de 1 minuto. Então, 12 não é muito pouco, não é demais, é exatamente um ponto ótimo que te dá a habilidade de fazer uma grande quantidade de repetições. A gente não está falando de 12, não está falando de 1 ou 2, mas que também é pesado o suficiente. Se você fizer um exercício que você apenas consegue fazer 12, que você não consiga fazer 13, esse peso vai ser um peso que é pesado o suficiente para te dar aquela primeira avenida do desenvolvimento de massa muscular, que é a tensão mecânica. Então, essa ideia de jogar com essas variáveis e de pensar, beleza, esse exercício vai ser feito dentro de 1 minuto, é para a gente conseguir otimizar essas variáveis. Essas otimizações de tudo que a gente fez foram bem fundamentais para a gente conseguir condensar esse programa em uma coisa que é eficiente. A gente precisou ver, beleza, o que realmente faz as pessoas ficarem mais fortes? O que realmente faz os músculos crescerem? Vamos otimizar essas variáveis para que esse protocolo seja o mais eficiente possível. E aí o resultado foi, beleza, a gente não precisa de 1h30, a gente precisa de 15 minutos. E, Ronan, esse protocolo é para todo mundo? É para todas as pessoas que podem treinar com levantamento de peso. Então, todas as pessoas que são saudáveis. Mas tem um viés aqui. Então, primeiro, de todas as pessoas, a gente fala homem e mulher e de todas as idades. A gente tem desde crianças de 9 anos fazendo esse tipo de treinamento, a pessoas de 70 anos, né? Uma das pessoas que treina, que eu treino aqui na Estônia, nessa metodologia, é um senhor de 70 anos que é o pai do Vishen, que é o fundador e CEO da Mind Valley, por exemplo. E quando eu falo de esse viés que eu te comentei, das pessoas que são saudáveis, é que tem pessoas que têm algum tipo como que eu falo? Injury. Algum tipo de lesão que não te habilita a fazer algum tipo de movimento. Talvez não possa me agachar, talvez não possa fazer isso, fazer aquilo. Na maioria das vezes, essas pessoas com alguma supervisão médica conseguem fazer todos os tipos de exercícios que a gente tem, sabe? Com algum tipo de adaptação. O programa não te ensina, por exemplo, se você tiver alguma cirurgia no quadril ou no joelho, o nosso programa não te ensina a navegar esse detalhe. Se você tem uma cirurgia no quadril, é assim que você tem que fazer todos os exercícios. Porque são várias possibilidades que alguém pode ter de disfunções do quadril ou do joelho, então seria um programa extremamente grande. Mas, se você tem esse conhecimento, ou se você tem o acompanhamento de um fisioterapeuta, por exemplo, que fala assim, beleza, se você for fazer um agachamento, para você, com a tua condição, tem que ser dessa forma, aí o programa fica totalmente habilitado e disponível para você treinar. Tem, por exemplo, agora mesmo um cara que é das Filipinas, que ele mora no Japão, e que ele teve uma perna amputada. E ele faz parte do nosso grupo do Tenex. Ele começou a treinar em outubro do ano passado. A perna que ele tem estava atrofiando porque ele não tinha muito movimento, e aí ele adaptou alguns daqueles exercícios para a condição dele, e o cara tá mandando super bem. Então, com tanto que você tenha esse conhecimento ou um suporte médico para te mostrar como adaptar um exercício de força para tua condição específica, aí vai ser um programa que é disponível para todas as pessoas. Muito legal. E Ronan, esse conceito de intensidade não é algo novo, né? Quer dizer, óbvio que toda essa metodologia que vocês desenvolveram é única, mas o conceito da questão da intensidade no exercício, eu lembro que tem um grande amigo meu que me emprestou um livro há muitos anos atrás, do Bill Phillips, e que ele falava especificamente sobre isso, e tem duas frases que tinha no livro que eu achava engraçado, mas que eu acho que
quer dizer, são verdades, né? A primeira é que sempre tem um gordinho correndo na academia e que ele tá sempre lá e ele não muda. E que a comparação, né? Se você pegar o físico de um maratonista e o físico de um atleta aí de 100 metros rasos, por exemplo. Sim. E aí, na verdade, a minha pergunta é: por que você acha que, historicamente, o que vende mais ou o que é mais difundido é a questão da aeróbico, que tem que ficar lá correndo não sei quantos quilômetros ou não sei quanto tempo, e não coisas mais efetivas como essas que vocês estão propondo? Eu adoro essa pergunta, porque eu acho que tem várias camadas na resposta por trás dessa pergunta, e a minha opinião é que, primeiro, os exercícios cardiovasculares são mais simples, né? Para você sair correndo, você só precisa sair correndo. E então é muito mais fácil alguém que decide começar a se exercitar, começar com o exercício cardiovascular. Eu vou correr, eu já sei andar de bicicleta, eu vou pedalar e tal. E aí vai chegar o momento que eu vou fazer a minha matrícula na academia para continuar fazendo o que eu já estava fazendo antes, continuar correndo, continuar fazendo bicicleta, mas, sei lá, dentro da academia. Não tá chovendo, sabe? Eu tenho a televisão para assistir ali. E tem um ambiente, uma coisa mais legal, mas eu tenho menos resistência. Eu vou ter menos resistência para fazer aquele tipo de exercício, porque eu já sei. Vai ter mais resistência para fazer um exercício que eu não sei como ele funciona, que, por exemplo, seria levantar peso. Aí tem um segundo ponto, que é que várias pessoas se sentem intimidadas por chegar numa academia e levantar peso. Porque tem várias pessoas que já estão fazendo isso por vários anos e que já são bem fortes, são bem habilidosas e tem, sei lá, um corpo que tem uma aparência diferente, e aí o cara tá ali, poxa... Ou a mulher que vai pra academia e os caras ficam olhando e tá, se sente desconfortável para fazer um agachamento, um deadlift, uma parada assim, e aí é mais uma resistência para as pessoas fazerem esse tipo de treinamento, mas também tem uma que eu acho que é bem importante, que é bem... eu acho que é uma combinação dos fatores de marketing da indústria de fitness e comportamental humana, que é quando você faz um treino de cardio, você termina, sabe, com o teu coração saindo pela boca. Sabe, você sai pra correr, aí você faz bicicleta, você faz o elíptico, aí você dá um pique, você consegue sentir que você tá quase morrendo no final dessa sessão. Se você tem essa sensação, várias pessoas interpretam essa sensação como a dedicação que elas estão dando pro corpo delas, sabe? Eu tô valorizando tanto a minha saúde, ou meu corpo, ou meus objetivos esse ano de mudar a minha vida, que eu tô quase morrendo 5 vezes por semana. E esse tipo de atividade dá a impressão a várias pessoas de que elas estão pegando pesado, elas estão trabalhando pesado, elas estão se dedicando. Sabe, se eu te falar assim, cara, eu vou mudar a minha vida nesse ano, eu vou mudar a minha saúde, o meu corpo e tal, tudo que eu vou fazer é 15 minutos, 2 vezes na semana. Aí a galera vai falar assim, pá, velho, que piada que é essa, né? Que dedicação que é essa? Não, quero ver você suando, quero ver você, sabe, quase morrendo. Aí eu vou falar pra você, pô, você tá mandando muito bem. Então, isso vira uma coisa muito atrativa para quem desenha os treinamentos, para vários personal trainers, para vários produtos de academia, para vários treinamentos online, vários produtos. Poxa, eu vou te dar essa sensação de que você está quase morrendo, ainda que você mal sabe que toda essa dedicação e toda essa boa intenção não está se convertendo no resultado que você quer. Mas ela te dá a impressão de que você está trabalhando pesado. É interessante isso, que eu estava pensando um pouco na analogia na saúde, né? Quando você paga pelo serviço, como você estava falando dos personagens, né? Paga pelo serviço. Então, quer dizer o seguinte, quanto mais você marcar com ele, mais ele vai ganhar, e não necessariamente você precisa daquilo, né? Quando eu começo a trabalhar com alguém diferente, eu não faço mais a personal trainer como eu fazia antes, geralmente com alguns amigos, com algumas pessoas assim, mas a proposta que eu sempre trabalhei foi assim: a gente vai aumentar 25% da tua força. Se não aumentar, eu te pago de volta, sabe?
é baseado na performance. E aí, ou se for uma questão de perda de peso, seja lá, a gente vai chegar nesse resultado. Se a gente não chegar, eu te retorno e aí não tem aquela obrigação de que, poxa, eu tenho que te fazer pensar que você tá se esforçando pra caramba. Tem aquela confiança, beleza, eu vou te colocar umas estratégias, elas não são o que a maioria das pessoas fazem, mas elas também dão o resultado que a maioria das pessoas não conseguem. E se esse resultado não chegar, eu vou te devolver o dinheiro que você me pagou. E sempre funcionou dessa forma. Quando você vai para uma academia e pega um personal trainer, por exemplo, várias vezes esse cara, ele não faz um contrato com você, com o teu resultado. Você pode desistir desse cara no mesmo dia em que você sai da academia e você não tá feliz com o treino que ele fez. Então ele precisa te dar aquela impressão de que o treino é bom. E para te dar a impressão, ele precisa te deixar suando e berrando e, sabe, pedindo água. E aí ele precisa usar essas estratégias que dão essa sensação, mas não geralmente ou não necessariamente os resultados que você quer. Perfeito. E Ronan, uma pergunta que eu tenho, assim, que na verdade é muito ligado à alimentação, né? A alimentação para esse tipo de treinamento é fundamental. Totalmente. Tanto que no programa do TenX, é um programa de 12 semanas, são 3 meses, e todas as semanas tem um dia apenas dedicado à nutrição, que é uma coisa que geralmente a gente não aprende, né, na academia, como alinhar essas coisas. Mas quando você está falando de qualquer resultado em fitness, seja aumentar a capacidade do teu corpo, até mesmo questão de queima de gordura e tudo mais, são 3 pilares, que são 3 jogos que você precisa jogar. O treino é um deles. Aí você tem sono e você tem nutrição. Se o teu treino tá super bem, mas a nutrição não faz sentido, quase não tem resultado, sabe? Você vai ter os resultados que todos os iniciantes vão ter e vai chegar uma hora que as paradas que vai dar uma trancada e nunca mais você não sabe mais porque a coisa não tá indo pra frente. Então, a nutrição é primordial, porque quando você treina, se você parar pra pensar sobre isso, quando você treina, você não tá ficando mais forte. Quando você treina, você tá ficando mais fraco. Porque a quantidade de peso que você consegue carregar no começo do teu treino é mais do que quando você tá saindo. Quando você tá saindo, você já tá cansado, teu corpo tá mais fraco temporariamente. Você tá quebrando as tuas fibras musculares. Aí, esse fenômeno, esse estímulo que você trouxe pro teu corpo, dá um sinal de reconstrução para o teu corpo. O cérebro fala assim, beleza, a gente precisa reconstruir as fibras musculares. Para a gente reconstruir, a gente precisa da matéria-prima, sabe? O cérebro agora fala assim, a gente precisa construir um muro. Mas para o muro, a gente precisa do cimento e do tijolo. Se a gente não tiver essas coisas, a gente não consegue construir o muro. E essas coisas vêm da nutrição. Então é primordial que na nutrição você tenha um nível mínimo de proteína. E aí, no TenX, a gente sempre trabalha, todas as refeições tem pelo menos uma fonte de proteína. A gente também ensina a como estimar a quantidade de proteína que você precisa por dia, de uma forma geral, né, falando rápido aqui. Se você pegar o teu peso e a tua massa corpórea em quilogramas e multiplicar isso por 2, ele vai te dar uma ideia de quantos gramas de proteína você precisa por dia. Então, por exemplo, assim, uma pessoa de 70 quilos, seja homem ou mulher, vai precisar mais ou menos de 140 gramas de proteína por dia para ter um ótimo desempenho físico e maximizar os resultados que eles têm do treino. Então aí fica, beleza, como é que a gente divide essa proteína em questão em refeições e tudo mais? Você vai geralmente dividir ela em porções iguais durante o dia, mas aí também tem carboidratos e gordura, né? Você não apenas come proteína, você precisa de calorias para dar energia suficiente para o corpo começar a reconstruir as fibras musculares. Então tem várias variáveis envolvidas que são fundamentais para o desenvolvimento de massa muscular e de força.
E, Ronan, eu imagino que muitas pessoas te procuram com objetivos muito específicos também, né? Ah, quero emagrecer em tal parte, quero fazer tal coisa. E aí tem um amigo meu que ele vai se casar em breve e ele precisa caber no terno. E super rápido, assim, sabe? Tem alguma dica, uma estratégia amigo, hein? Não é? Para perder barriga? Beleza, vou me casar e para aquele dia eu quero uma transformação do corpo para aquele dia. É mais ou menos uma coisa de filme, assim, sabe? Um ator faz esse tipo de coisa. Não é eu tô desenvolvendo esse corpo o resto da minha vida, eu quero isso para aquele dia. E uma das formas mais rápidas, ou talvez a mais rápida, para perder peso e volume do corpo de forma saudável, é eliminando completamente os carboidratos da tua dieta. Porque algumas coisas vão acontecer quando você faz isso. Quando você ingere carboidrato, ele é transformado em glicogênio. O glicogênio ele vai para dentro da fibra muscular e cada vez que você contrai aquela fibra muscular, ela queima o glicogênio como forma de combustível. Cada grama de glicogênio que fica dentro da massa muscular, ela segura 4 gramas de água. Então, quando você faz exercício, você queima esse glicogênio, mas aí você faz uma refeição depois e você, né, nessa refeição com carboidratos, ou mais tarde, você reabastece o músculo com glicogênio. Então, quando você corta os carboidratos, você vai queimar o glicogênio, ele vai embora, e junto com ele vai aqueles 4 gramas de água, que cada grama de glicogênio segura. Mas se você não reabastecer, aí você vai ver uma perda de peso super rápida, sabe? Acontece que você corta o carboidrato por uma semana inteira, você vai ver que ali pelo dia 3 ou dia 4, ali na quarta-feira, você acorda na quinta, vamos dizer assim, você, cara, eu perdi 2 quilos de ontem para hoje, assim, como que isso é possível? Um milagre. Não, na real é só porque você queimou o glicogênio que você tinha, com ele foi aquele peso de água que você estava carregando que não foi reabastecido. Então isso diminui rapidamente o peso do corpo, diminui rapidamente o volume do corpo também. E aí você pode combinar essa técnica com alguma técnica, algum protocolo de jejum intermitente. Como geralmente você faz 16 horas de jejum por dia, por exemplo, que para a maioria das pessoas isso vai significar não tomar o café da manhã, ou tomar o café da manhã um pouco mais tarde, talvez ali pela meio-dia, e aí fazer a tua janta nas 7 da noite para terminar ali pelas 8, vamos dizer assim. Aí, consequentemente, você está fazendo jejum de 16 horas. Esse método é um método bem eficiente quando é combinado com exercício para diminuir a quantidade de gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, que dá aquela, sabe, a barriga de cerveja, assim. É geralmente um acúmulo de gordura entre os órgãos, e o jejum, juntamente com um treino de força, você não precisa fazer o treinamento de força durante o jejum, só fazer essas duas coisas, sabe, no mesmo período do ano, assim, elas aceleram a queima de gordura visceral. Então são duas técnicas que você pode combinar para, sabe, se preparar para o casamento, vamos dizer assim. Você vai falar pro seu amigo, né, André? Vou contar para ele. Tem uma pergunta, Ronan, para você, que é principalmente baseada na questão de biohacking. Você aplica algum tipo de biohacking na sua vida? Eu vou dizer que sim, ainda que eu não vejo essas coisas como biohacking, mas geralmente mais como práticas que eu tenho. Apenas, para mim, é só uma questão de semântica, sabe? Geralmente, quando eu penso em biohacking, a impressão ou o significado que vem na minha mente é um significado de atalho. Beleza, como é que a gente corta o caminho aqui para chegar ali e tal? Se você for pensar nesse sentido, o 10X é um biohacking. Como que a gente identifica como o teu corpo funciona e vai direto de uma forma mais efetiva? Eu pessoalmente não me identifico muito com a palavra de biohacking. Eu acho que é mais uma questão de navegar de forma eficiente os princípios que
que você aprende sobre o corpo, mas no final das contas o resultado mesmo é só uma questão de semântica. Então, assim, indo mais para a resposta da tua pergunta, algumas coisas que eu faço que ajudam bastante a performance o desempenho do corpo todos os dias de manhã eu tomo banho gelado, especialmente agora no inverno. Aqui que eu tô na Estônia, e agora tá -4 por aqui. Então o banho gelado é gelado, né? E o banho frio, por ser banho frio em qualquer momento do dia, ele já ajuda a diminuir a quantidade de inflamação que você tem no corpo e ele melhora a tua capacidade cardiovascular. O banho frio de manhã tem um benefício especial, que é o de avançar o teu ciclo circadiano. Sabe, a gente tem a ideia do relógio biológico, que ele controla todas as funções internas do corpo, inclusive a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. E se você quiser, por exemplo, se você tá indo dormir tarde, ou tá sendo difícil para dormir ou para acordar cedo, você acorda cedo e está cansado, uma das coisas que você pode fazer é tomar um banho frio de manhã. Porque quando você toma um banho frio, o teu corpo compensa depois do banho em aquecer a temperatura. Geralmente, em um dia padrão, o teu corpo aquece na parte da tarde. E ele encontra um pico de temperatura pelas 4 e 5 da tarde. Quando você toma um banho gelado de manhã, você traz esse pico de temperatura mais cedo. Se esse pico de temperatura acontece mais cedo, a queda de temperatura subsequente do corpo também acontece mais cedo. E a queda de temperatura está relacionada ao ciclo noturno do corpo, a liberação de melatonina, que é o hormônio que te traz qualidade de sono. Então você traz o teu ciclo circadiano, você adianta o relógio. E aí o teu corpo fica cansado um pouco mais cedo e fica mais fácil de dormir com qualidade de sono durante a noite, e fica mais fácil de você acordar cedo no outro dia, porque você está adiantando o teu ciclo circadiano. Então essa é uma das coisas que eu faço. Durante a noite, por exemplo, eu ou desligo as luzes, pelo menos as luzes que estão em cima do nível da cabeça, e uso ou luzes que estão abaixo do nível do peito, mais ou menos, ou luzes de vela, ou pelo menos uso um óculos que bloqueia a luz azul. E a razão dessa ideia é que assim, você tem alguns nervos na base do teu olho que estão identificando a quantidade de luz no ambiente. E como o olho tem um mecanismo de lente, ele tem essa inversão de ângulo. As coisas que estão na parte de baixo do teu olho, elas estão apontando para cima. As coisas que estão na parte de cima estão apontando para baixo. Então, aqueles nervos que estão na base do teu olho, eles estão olhando para a luz que está em cima, que, por exemplo, seria a luz do sol ou qualquer luz artificial que está em cima da tua cabeça. E quanto mais brilho de luz de noite tem acima do nível da tua cabeça, mais sinal você está mandando pro teu cérebro de que o sol ainda está lá em cima, sabe? Ainda que seja de noite, o sol já seja escuro, mas tem aquela luz artificial que ainda manda aqueles sinais luminosos para aqueles nervos da base do olho, e o teu cérebro interpreta como ainda é dia. Sabe, se ainda é dia, eu vou manter aquela energia, eu vou manter acordado. Fica mais difícil para você dormir e ter qualidade de sono. Então, se você tem luz em casa de noite, você quer que essa luz seja pelo menos abaixo do nível dos olhos e o menos forte, o menos intensa possível, para ela não interromper o sono. Tem várias coisas, essas são duas, mas tem várias técnicas assim que eu gosto de aplicar para melhorar o desempenho, né, de como o meu corpo funciona durante o dia. E, Ronan, a gente está também, que a gente passou um pouquinho do tempo, mas no final aqui dos nossos episódios, a gente também costuma perguntar para os nossos convidados uma recomendação de livro e filme. Não precisa necessariamente ter a ver com o assunto que a gente comentou, pode ser simplesmente livros e filmes que você goste e que você acha que vale a pena recomendar. Adorei. Posso recomendar alguns?
Pode. Tá. De livros, alguns dos meus favoritos. Eu não tenho certeza se eu sei o nome deles em português, mas talvez a gente possa procurar eles e colocar o link em português. Mas Não tem problema. um dos livros que mais, sei lá, que mais me impactaram, um deles chama You're It. E o escritor desse livro é Alan Watts, um filósofo que já morreu faz tempo. Mas ele era tipo assim, um comunicador do Zen Budismo no Ocidente. Então, ele estudou o Zen Budismo a vida inteira, mas ele comunicava isso de uma forma que as pessoas nos Estados Unidos, no mundo ocidental, se conseguiam entender um pouco melhor. E o livro dele, para mim, tem a forma que eu tinha de pensar antes de eu ter lido esse livro, a forma que eu tinha de pensar depois desse livro. Tem outro livro que chama Untethered Soul. Untethered Soul, e o autor é o Michael Singer. Ele também fala de algumas coisas mais de desenvolvimento pessoal. Ele fala muito de como você lida com a tua mente em situações de estresse, em situações que te colocam para baixo, como você consegue lidar com emoções e situações difíceis apenas com o controle da tua mente. É uma coisa, sabe, um livro sensacional. Aí na área de, vamos assim, de treino, de saúde, fitness, tem um livro que chama Body by Science, de um cara que chama Dr. Doug McGuff. Esse cara escreveu um livro que deu origem às ideias que hoje é o 10X. Então, para quem está mais curioso sobre, beleza, mais daqueles processos científicos por trás desse tipo de metodologia, quando a gente leu esse livro, a gente encontrou várias respostas. E dali para frente a gente começou a buscar um pouco mais. Então é um livro que vai trazer bastante input nesse sentido para quem está mais curioso. Agora, um filme. Para mim, os filmes que eu mais gosto são aqueles filmes que te fazem pensar pra caramba. Cada vez que eu assisto Matrix, eu tenho mais conclusões. Eu vou mais longe. Como é que chama o cara? Christopher Nolan. Filmes do Christopher Nolan que trazem, levam a minha mente pra longe, me fazem pensar pra caramba. Inception, Interstellar, Batman Dark Knight, todos eles são, sabe, filmes que você pode assistir eles por assistir, mas você pode chegar e vamos devorar a filosofia por trás disso. Tem um filme que eu gostei muito, que é um filme menos conhecido, que chama Coherence. E a história desse filme, só um prólogo, não vou dar nenhum segredo, mas porque ele é interessante pra mim, é assim, é um grupo de amigos, eles foram jantar na casa de um deles, e aí tem um meteoro passando pela órbita da Terra, e aí eles falam de um fenômeno físico, que quando uma massa uma massa muito grande passa perto da órbita do planeta, ela pode corromper a relação entre tempo e espaço. E aí acontece que, às vezes, as pessoas podem ter algumas experiências que não acontecem nem no futuro, nem no presente. Uma coisa meio louca, assim. Aí a luz cai na cidade inteira e eles veem que apenas a casa deles e uma outra casa no final da rua tem a luz acesa. E aí eles vão investigar o que está acontecendo nessa outra casa e eles veem que naquela outra casa estão as mesmas pessoas, tipo uma dúplica das pessoas que estão ali. Eles veem eles mesmos lá. E aí o filme começa. Já gostei, já. E a parte legal desse filme é que o diretor, quando ele trouxe esse papel para esses atores, ele não deu um roteiro. Ele deu uma descrição dos personagens e os atores tiveram que improvisar o filme inteiro. É sensacional. E é doideira. Bom. Deu vontade de assistir. É só agradecer por tudo. O papo foi fantástico. Sim. Daria para ficar mais 1 hora aqui, porque tem milhões de perguntas. Então,
gratidão por dividir esse tempo aqui conosco e realmente enriquecer o conhecimento de Fechou. todos aqui. Fechou. E espero A hora poder que te visitar um dia tiver na a Estônia. oportunidade, vem aqui em casa, a gente passa um tempo, a gente vai na academia, faz um TEDx, vai ser legal. Excelente, muito bom, Ronan. Obrigadão pelo papo, foi super gostoso e esclarecedor. Sim. Aqui, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade. Foi um privilégio. Realmente um privilégio. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição aí de falar com a gente. E o papo foi incrível. Só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado pelo tempo de vocês, André e Conrado, pela conversa. Foi super massa. Curti muito e vamos manter o contato. Obrigado. Grande abraço. Valeu.